No meio da noite eu pulei seu portão. Boa noite, meu povo, boa noite. Como vocês estão? Espero que bem. Deixa eu ver, não sei que horas são. 9 horas em ponto, querida, porque aqui a gente faz assim. E hoje, gente, eu quero conversar com vocês, começar uma série de vídeos e lives que a gente possa conversar um pouco sobre empreendedorismo, como foi essa minha chegada para esse mundo do empreendedorismo, mas eu não consigo fazer direto ao ponto, né? Não tem como eu chegar e falar assim pra vocês: olha, gente, eu abri um salão de beleza, nossa, que linda, que rica, que maravilhosa. Porque não foi assim, né? Então eu preciso ser realista e te mostrar que são passos, é um passo a passo, tudo acontece de uma forma. E eu vou começar falando da primeira pessoa que entrou na live, da Selma. Tudo acontece de uma forma gradual, né? Da forma que tem que acontecer. E a gente tem que acompanhar o processo. Não é fácil, gente, os processos são muito difíceis. Eu posso dizer que hoje estou passando por um processo, mas, assim, a questão é que a gente não pode desistir. Literalmente, não vou desistir nem desanimar. Vamos lá. Por onde eu posso começar, né? Vamos começar do principal. Pra quem não me conhece, né? Eu tá caindo de paraquedas nessa live, me conhece só de story, só me vê descabelada falando besteira o dia todo. Meu nome é Maria Eduarda, tenho 24 anos hoje. Eu moro em Senador Camará, zona oeste do Rio de Janeiro. E, assim, eu comecei a minha vida, né, comecei a trabalhar na internet. É até engraçado contar isso pra vocês. Eu comecei trabalhando na internet porque eu fazia layouts para blogs, né? Blogspot.com. Maria Eduarda fazia layout para blog e assim, era layout, cara, R$20. E assim eu comecei também no mundo do design, porque eu fui aprendendo. E eu posso dizer pra vocês que eu fui autodidata na maioria das minhas profissões. Eu simplesmente peguei o foco daquilo que eu queria estudar, comecei a pesquisar. E quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a entender mais sobre esse universo. Deixa eu ver. Oi. Comecei a entender mais sobre esse universo do que eu gostaria de estudar. E assim eu comecei. Então eu fiz isso com um layout. Eu comecei o Apsil, né, o meu blog, em 2013. E aí eu comecei tendo que fazer meu próprio layout porque eu não tinha dinheiro para pagar ninguém. E eu conheci pessoas maravilhosas também nesse meio, né? Eu conheci a Janaína Poderon, ela me ensinou muitas coisas. Ela, inclusive, me incentivou a estudar, me incentivou a correr atrás de design, se era aquilo que eu gostava mesmo. E sim, me ajudou muito, corri atrás. Até hoje, se eu não me engano, a Jana trabalha com design, além de trabalhar com acessórios também. Mas comecei. E aí eu vendia, gente, olha, eu me lembro que eu passava assim 3 dias trabalhando, no final ganhava R$30, R$20, que era quanto cobrava naquela época por um layout. Porque assim, eu não era profissional, estava trabalhando, aprendendo, então pegava muitos modelos, botava nos grupos de blogueira. Alguém quer ganhar um layout aí grátis, ou alguém quer ganhar um layout aí por R$20, e eu acho que o layout mais caro que eu tinha era tipo R$80. E eu trabalhava muito, gente, pra fazer aquele dinheiro, trabalhava muito. Assim eu conheci a Alice Lima também. Alice, nós nos conhecemos assim, eu fiz um layout pra ela. E aí, a minha entrada no empreendedorismo junta com essa parte do design gráfico, com a programação, né, com HTML, e também com a criação de Apsil Cake Design, que é a empresa da minha mãe, que minha mãe trabalha até hoje. Eu gasto muito a onda dela, que eu sou sócia majoritária, porque de um desses layouts, né, de R$60 de um layout que eu fiz, foi um investimento que nós fizemos na empresa, o primeiro grande investimento, o primeiro e único investimento, que na época ninguém acreditava muito que ela podia fazer dinheiro com isso, com salgados, né, porque ela começou com salgado. E eu lembro que eu falei, cara, seu salgado é gostoso, você tem potencial, vambora. Peguei os únicos R$60 que eu tinha, eu devia ter uns 14 anos, por aí, 14, 15 anos, não sei. Falei, vamos. E assim a gente começou. Ela começou fazendo salgados, eu vendia, divulgava. E fomos indo, ao mesmo tempo eu fazia meus templates. Comecei a fazer cabeçalho para blog, topo para blog. E assim fui caminhando até os meus... Isso eu tinha 13, né? Até os meus 14, 15 anos. Aí com meus 15 anos eu fui ser babá. Eu trabalhava olhando o menino lá na rua, né? Um garotinho na época, ele era amigo do meu irmão, a mãe dele trabalhava fora, o pai dele também. Eu ficava com ele uns dias da semana. E assim, foi um trabalho muito bom pra mim, porque eu consegui
ter minha independência, né? Era uma época que eu conseguia, às vezes, por mês, uma menina de 14 anos, 15 anos, por mês conseguia fazer até R$400, era muita coisa, não tinha comida, não tinha nada disso pra comprar. Mas, assim, uma coisa eu posso falar pra vocês, mesmo não tendo essas responsabilidades, eu sempre fui muito consciente. Então, grande parte do meu dinheiro ia pra ajudar em casa, mesmo minha mãe trabalhando, meu pai trabalhando, eu sempre tinha essa consciência de ajudar em casa, então eu sempre botava dinheiro, né, dava o dinheiro à minha mãe, ou eu mesma, porque meus pais não aceitavam muito que eu ajudasse em casa, então eu mesma fazia um sacolão, fazia uma coisa assim pra conseguir ajudar eles de alguma forma, né? Enfim, aí comprava minha roupa de Natal, essa época já eu conseguia comprar minha roupa de Natal com uns 15 anos. Com os 16, lembra que o Cake Design nasceu lá com 13, né? Então, com 16, eu já comecei a investir no conhecimento dos docinhos. A minha mãe começou com os bolos, tinha os bolos e os salgados, e eu comecei a fazer os recheios, tudo mais, até que comecei a fazer brigadeiro. Minha mãe me ensinou a primeira receita do brigadeiro, o ponto. E a partir dali, eu comecei a desenvolver aquela receita dela. Inclusive, meu brigadeiro é top. Deu até vontade de voltar a vender esses dias, mas tem tanta gente vendendo doce que eu acho que já não vale tanto a pena, e é um investimento que eu não tenho como fazer no momento. E pra gente fazer um investimento assim de qualquer negócio, por exemplo, doce, é um investimento caro, as pessoas querem pagar barato, então não vale muito a pena fazer. E eu sempre fui muito consciente, se eu pegasse assim R$10, esses R$10 seriam todos pra fazer doce. Então com R$10 eu comprava uma caixa de papelão, um pacote de forminha, um pouquinho de chocolate em pó, de cacau em pó, um pouquinho de granulado, sabe? Fazia assim, tudo bem fracionadinho para conseguir fazer aqueles R$10 multiplicarem e eu pagar quem me emprestou o dinheiro e também conseguir fazer mais dinheiro. E assim eu ia pagando minhas contas, desde muito nova eu tenho telefone, né? Meu pai, um tempo, tinha a própria empresa dele de automação comercial, então ele fez uma linha da Nextel pra gente. Por muito tempo eu tive Nextel, e aí depois eu fui ter outro tipo de telefone, que aí eu tinha que botar crédito. Aí foi passando o tempo, aí com os 16 eu fui vender doce, comecei a vender doce, com os 17 eu já estava implementando outros tipos de doce, além dos brigadeiros tradicionais para festa, eu comecei a vender para mim. Então eu pegava, porque até então não tinha salário, sabe? Eu trabalhava para minha mãe, não tinha salário, eu trabalhava para ajudar a fazer o dinheiro para casa. E aí eu comecei a fazer os doces pra fora, vendia docinho tradicional. E assim, o que eu acho que era o diferencial, eu sempre fui de me dedicar 100% em qualquer coisa que eu fosse fazer. Então é uma dica que eu dou pra vocês, sabe? Vou até depois fazer outro vídeo sobre isso, mas enfim, tudo que você for fazer, cara, coloca 100% teu, sabe? Faça aquilo como se fosse o melhor do mundo. Então, se eu fazia doce, era como se fosse o melhor doce do mundo. Eu podia ainda estar errando muito, sabe? Eu comecei com uns pedregulhos desse tamanho assim, não tinha a mínima noção de rendimento, de nada. Mas isso é coisa que você vai aprimorando, sabe? Com o tempo você vai aprimorando, você vai fazendo as coisas andarem, aquilo acontecer. Então, eu comecei, dei o start e fui. De repente, eu tava vendendo sobremesa no pote. Comecei a estudar muito sobre os doces mais lucrativos e tudo mais. Comecei a vender pavê, brigadeirão. Teve uma época que eu vendi pudim no pote. E assim fui caminhando. Mousse. Fui caminhando, fui fazendo muita coisa. Fui vendendo doce. Acho que eu vendi doce, gente, até meus 18 anos, mais ou menos. Que foi quando eu comecei na camiseteria. Com 18 para 19 anos, eu acho. Tá, não lembro exatamente a idade, mas foi em 2017. 2017 comecei na camiseteria. Minto então, gente, desculpa. Ordem cronológica foi errada. Eu comecei com o lance do Ape Seal e do... Ai, linda, Juju. O Ape Seal e a questão do Ape Seal Cake Design foi com 14 anos. Não foi com 13 anos não, porque foi em 2013. Não, então tinha 15 anos. Enfim, gente, olha só, tá, vocês estão entendendo a ordem cronológica dos fatos, tá? Mas foi com 15 anos. Aí comecei. Quando eu fiz, fui me aproximando assim dos meus 18 para 19 anos, assim, lá para 2017, não lembro, não vou falar a idade assim que eu me perco. 2017, estava já fazendo muitos layouts, estava vendendo muita coisa de blog, muita arte gráfica, muita coisa. Meu pai chegou pra mim e falou assim: filho, eu tenho um amigo que vai abrir uma gráfica e ele quer alguém pra ser arte finalista. Eu te indiquei. Cara, não passou Wi-Fi. Falei assim, Deus, não tem como. Eu falei, pai, olha só, o que eu faço
é muito gambiarra. Eu trabalho, é o meu jeitinho, não tem como eu trabalhar em gráfica. Aí entra a autoconfiança que eu tenho zero até hoje, tá? Eu estou trabalhando isso, mas não tenho. E eu falei, pai, não tem como, não dá pra mim, eu não tenho como e tal. É melhor alguém mais experiente. Gráfica trabalha com CorelDRAW, só trabalho com Photoshop, pra mim não vai rolar. Show, passou. Certo dia, meu pai fala assim, filha, vamos comigo em Bangu pra eu entregar um notebook, porque ele não queria estacionar. E aí, essa gráfica ficava no Centro Comercial de Bangu, na Silva Cardoso. Então, qual era a tática? Eu vou te entregar o notebook que tá pronto, eu vou parar muito rápido no sinal de frente ao Centro Comercial, você vai entrar para entregar o notebook, eu vou rodar o quarteirão, vou parar de novo lá e você vai entrar no carro. Beleza, show. E assim aconteceu. Quando eu entrei, eu logo dei de cara com a Selma e a Michelle, que eu até postei nos stories hoje o resumo da minha vida na camiseteria. Conheci as duas assim por alto e aí a Selma falou assim, olha, se você souber de alguém pra indicar pra trabalhar aqui no quiosque como vendedora, porque eu tô precisando, né, e você deve ter amizade, já que mora aqui perto, você é filha, acho que ela do Carlos, foi alguma coisa assim, não lembro exatamente o diálogo, tá, gente, foi em 2017, mais de 2017, sei que você deve ter contatos e tal, e aí eu falei assim, pra trabalhar aqui? Aí ela, quero. Você aceita, você quer, pra ser vendedora, tal. Quero, eu acho que isso era numa sexta-feira. Ela falou, beleza, então na segunda... Não, aí ela falou que ia me mandar a resposta. Falou, vou falar com meu primo, que era o sócio dela, e te dou a resposta na segunda-feira. E te dou a resposta amanhã pra você começar segunda-feira, se ele aceitar. Beleza, vamos lá. Gente, eu passei o final de semana em cólicas, achando que ela não tinha gostado de mim. Eu acho que foi isso, se eu me lembro, foi isso. Achando que ela não tinha gostado de mim, aí fiquei com meu pai, tem que falar com a Selma, tudo mais, se eu passei na vaga, se eles vão me querer. E meu pai, né, falou assim, relaxa, enfim. No final de tudo, consegui a vaga. Fui trabalhar lá, eu sabia, gente, zero sobre estamparia, porque lá não era uma gráfica em si, era uma camiseteria. A gente trabalhava vendendo camisa e estampando camisa, né? Aí fui trabalhar lá, os primeiros dias, a Selma até então, ela era sócia, né, então ela ficava mais assim, por cima, ela me passou as coisas do que eu tinha que fazer, e eu fiquei lá com a Michelle. Fiquei com a Michelle foi me ensinando, e eu sempre fui muito observadora, então eu prestava atenção em cada passo da Michelle, prestava atenção, assim, em cada coisinha que a Michelle falava, eu prestava atenção em cada jeito, cada gesto que ela atendia os clientes, para que eu também pudesse ter uma desenvoltura, porque até então era meu primeiro emprego de carteira assinada não, né, meu primeiro emprego fora, e eu precisava, nunca tinha sido vendedora, então eu precisava aprender. Enfim, os dias foram passando, eles abriram outra filial, Michelle saiu de lá e eu fiquei sozinha no quiosque. Isso eu comecei lá em maio e a história vai se desenvolvendo. Até que em agosto, gente, teve um surto, briga de sócios, tudo mais, pererê pão duro. E eu, que nunca tinha sido amiga da Selma na vida, percebi que tinha uma coisa acontecendo. Cheguei pra ela, assim, ela passou no quiosque pra poder falar comigo ou pra ir ao banheiro, sei lá. E eu falei assim, tá acontecendo alguma coisa? Gente, a mulher desandou de chorar. Aí falou assim, porque eu briguei com meu primo, não sei o que. E era fim de mês, tipo, era fim do mês, assim, de julho e entrar o mês de agosto. E tinha que pagar a gente, acho que até o dia 5. Eu briguei com meu primo, tal, e eu não sei como é que eu vou fazer pra pagar vocês. Gente, eu nunca tive intimidade com a mulher. Olha, é o tipo de coisa que a Maria Eduarda faz. Eu garrei ela assim, eu nunca me esqueço dessa cena. Garrei ela assim no ombro. Para de chorar porque você não é maluca. A partir de hoje a gente vai botar isso aqui pra funcionar. Vambora, seca essa lágrima, olha pra cima e vamos trabalhar que vai dar certo. O pagamento a gente resolve depois, gente. Ai, Deus. Por que eu fiz isso? Selma não me deixa mentir. Por que eu fiz isso, gente? Vambora. A partir dali a gente virou best friend forever e logo na semana seguinte vinha Dia dos Pais, que pra quem não sabe é uma das grandes datas assim pra gráficas, estamparias, porque vende muita coisa personalizada, né? E eu simplesmente meti o pé na porta, cara, e tinha um arte finalista que era o Léo, porque nessa mesma gráfica eu falei que não ia trabalhar e de repente eu estava lá como vendedora. E o Léo tinha um evento de um motoclube. Ele participava de motoclube, ele tinha um evento, não ia poder participar do trabalho no Dia dos Pais. E a Selma falou assim, você consegue? Eu fico no quiosque, você consegue estampar?
Lembra que eu falei que eu não tinha nenhum jeito pra trabalhar com Corel? Pois eu falei, consigo, vambora que te dá um jeito. Em 1 hora, tipo, a gente começava a trabalhar 9 horas. Acho que de 9 às 10h30, o Léo me ensinou tudo que ele podia de CorelDRAW pra eu poder passar aquele dia trabalhando. E eu fiquei, assim, das 11 da manhã até as 9 da noite, estampando camisa, gente. Desculpa, eu passei aquele dia todo estampando camisa e foi muito legal, eu conheci muita gente legal, eu fiz muitas artes diferentes e eu demorei tanto assim também porque eu era um pouco lenta, né, assim, era meu primeiro dia fazendo arte de camisa. E aí, se dava alguma coisa errada, eu nunca soube lidar com meus erros. Então, se dava alguma coisa errada, eu chorava. Se eu esquecia de espelhar uma imagem pra estampar, eu chorava. Se eu perdi uma folha, eu chorava. E era isso que acontecia. Eu ficava morrendo de raiva. Quando eu não chorava, eu ficava com raiva, eu ficava mal-humorada. E aí dava todo o resto errado. Mas assim, eu era uma vendedora, né? E uma arte finalista muito atenciosa. Eu prestava atenção em cada detalhe. Se você fosse fazer uma camisa comigo, você ia fazer a melhor camisa da sua vida. Se tivessem 100 fontes, eu ia te mostrar 100 fontes, sabe? 50 cores, eu ia te mostrar 50 cores. Porque eu acho que você tem que deixar as pessoas se expressarem. A arte é uma coisa que você deixa a pessoa se expressar, não é uma coisa que é robótica. E eu brigava muito com o Léo por isso, porque ele queria ser robótico. É tipo assim, porque na estamparia tal, eu fazia 100 camisas por dia e todas eram com a fonte tal. Show! Parabéns pra você, coloca no currículo, mas não dá pra você fazer isso, entendeu? Em Bangu, um lugar completamente diferente, não é centro da cidade, a gente tá começando agora, então a gente tem que deixar o cliente ter identidade. E eu batia muito o pé. Como eu falei nos stories, se eu fosse uma funcionária, se eu tiver uma funcionária como eu fui pra minhas patroas, gente, Deus me livre. Olha, coitada de mim, porque eu era insuportável, eu batia muito pé, eu brigava muito, sabe? Brigava mesmo, reconheço, mas eu sempre tive, assim, uma personalidade muito forte, um gênio muito forte. Eu acho que eu nunca deixei de lutar pelas coisas que eu acreditava. E quando eu acreditava numa coisa, eu fazia o possível. Fabinho tá aqui que não me deixa mentir. Fabinho, meu grande amigo. Fabinho me ensinou a estampar. Fabinho apareceu aqui no momento certo. Fabinho me ensinou a estampar. Fabinho me ensinou a estampar camisa. Fabinho me ensinou a estampar caneca. Eu perdoava muito o Fabinho bordando. Fabinho fez muito teste de bordado. Porque aí nesse meio tempo, eu saí só de vendedora. Eu era insuportável, Fábio. Eu saí só de vendedora e fui trabalhar como arte finalista, que eu falei que não... Que eu falei, né, pra vocês lá no começo, que eu disse que não tinha capacidade pra aquilo, que não ia poder. Eu fui trabalhar como arte finalista. Mas, ai, amigo, para, eu vou chorar. Eu fui trabalhar lá como arte finalista. E, assim, o resumo da ópera, né? A empresa, a camiseteria, ela ficou aberta de maio... Aberta não, o tempo que eu estava lá foi de maio de 2017 até maio de 2018. Então a gente teve um ano aí, eu tive um ano na empresa e foi o ano mais louco da minha vida, gente. Eu posso dizer pra vocês que eu me doei todos os dias, sabe? Tinha uma época que eu acho que era um problema no ciático, porque eu não ia no médico, né? Eu não vou até hoje, mas enfim. E eu sentia muita dor nas minhas pernas, então cheguei lá várias vezes mancando, porque eu saía correndo daqui. Aí a escada rolante de bambu que não rola nunca. E eu subia mancando, aí saía correndo mancando pra poder chegar lá. Aí tirava a capa do quiosque, porque se você tá com o quiosque fechado em tanto tempo, você paga multa. Se você fecha o quiosque antes do tempo, você paga multa. Se você faz isso aqui, você paga multa. Gente, é insuportável. Não tenham loja em centro comercial, porque é insuportável, tá? É multa por tudo. Solta um peido, paga multa. Não tem movimento e é caríssimo. Então não vale a pena. Mas enfim, falando mal do empreendimento alheio. O que acontece? Fiquei lá um ano. E aí a gente trocou de loja, inclusive, assim, acredito hoje, olhando de fora, que aí foi o maior erro, assim, que aconteceu, foi essa troca de loja da camiseteria, porque o centro comercial era um ponto muito forte. Ali a gente implementou o bordado, e com bordado, gente, dava pra faturar muito, porque nós éramos os únicos ali daquela região que bordava. E tinha uma filosofia que era assim, se a gente pode fazer tudo isso em 3 minutos, por que a gente vai fazer em 3 dias? Isso era muito massa, porque a gente se desafiava, sabe? Então, era fila de cliente pra pegar camisa, e tava lá, estampamos a sua camisa na hora, estampamos sua caneca na hora, e era tudo na hora. Só o bordado mesmo que tinha um prazo,
E chegou uma época que a gente tinha... Chegou uma época que... Ai, te amo, Selma. Te amo muito. Chegou uma época que a gente tinha uma demanda muito grande de clientes. Então, assim, cara, era fila. Acho que a nossa maior fila era de uma semana. Porque os clientes chegavam, deixavam suas peças lá. E chegou uma época que, assim, eu não expliquei a vocês ainda, que eu, às vezes, fazia arte... E trabalhava no quiosque, amor. Então era um quiosque de vidro, que a Selma era chata pra caralho, né? Gente, virou chat. A Selma era insuportável. Então ela chegava lá, olhava pra minha cara, passava o dedo no vidro assim, ó. Tudo bem, amada, tem que limpar o vidro. Ou ela falava assim, olha, Duda, tem que limpar o vidro, hein? E era um quiosque todo de vidro. Então eu tinha que tirar camisa por camisa. A Selma me ensinou a dobrar. Eu não sabia dobrar a camisa, gente. Eu não sabia dobrar. Selma me ensinou a dobrar. Selma me ensinou várias coisas. E Selma me ensinou a cortar papel. Gente, como é que eu corto cabelo? Eu não sabia cortar papel. Eu tenho uma dificuldade até hoje de seguir uma linha reta de papel. Cabelo pra mim é mais fácil do que cortar uma folha de papel. Ai, nós fomos mesmo. Se você disser que quer, amanhã a gente abre outra camiseteria, minha filha. Só você falar que quer. E... Não, fala não, fala não. E aí, assim, em menos de um ano, gente, eu saí de vendedora pra arte finalista. Mas por quê? Como que eu fazia minhas vendas, gente? Eu não sabia nada, como eu falei pra vocês, eu não sabia nada de estampa de camisa, eu não sabia nada de bordado, eu não sabia nada de tecido, eu não sabia nada. Mas eu pegava o panfleto e, tipo, tava escrito silk screen, sublimação, bordado. Eu pegava aquilo, botava no Google, tipo, o que é silk? Aí eu lia, aí assistia um vídeo no YouTube, sabe? Tipo, como que funciona o silk. Aí eu aprendi que era na tela, não sei o que, era um pouco mais demorado. O que é sublimação? Aí eu fui pegando isso tudo e implementando no meu dia a dia vendendo, sabe? Então o cliente chegava, só que uma coisa, eu era muito ruim como vendedora, porque quando o negócio ia ficar feio, eu falava. Zezinho tá rindo. Eu não sabia esconder que ia ficar feio. Mas assim, por um lado era bom, porque aí o cliente fazia outro serviço. Ninguém nunca deixou de fazer porque eu falei que ia ficar feio. Entendeu? A gente dava outra opção. Tipo assim, tem o OBM. O OBM é uma placa com a sublimação em cima, tipo um plástico, né? E em cima um outro plástico da sublimação. E aí as pessoas queriam pegar uma camisa polo e colocar um OBM aqui. Só que era um quadrado branco e às vezes a logo da pessoa era toda, entendeu? Ia ficar horroroso. Aí eu falava assim, olha, mas a gente pode fazer um bordado, porque isso aqui não vai ficar bonito não. Eu tô te falando, aí você vai sair por aí dizendo que fez aqui e a gente vai passar vergonha junto. Cara, os clientes mais riam do que choravam. Mas no final eles compravam alguma coisa, eu fazia bordado. Aí eu escolhia outro tecido, fazia sublimação. No final dava certo, mas... Olha, eu podia ter dado muito errado. Mas eu me dediquei. Aí quando foi janeiro de 2018, a arte finalista foi embora, né? A gente estava fazendo contenção de gastos, porque foi quando a gente se mudou, tudo mais. E assim... Foi onde deu uma baixada no movimento, porque era um prédio muito escondido numa rua que tecnicamente daria certo, porque é de frente pro cartório, né? Era do lado do cartório, perdão, de frente pra... Sei lá o que é aquilo lá, do fórum. Acho que o que é aquilo ali na Rua 12? É fórum? Tipo isso. Aí tinha tudo pra dar certo, mas não deu errado. Enfim, tinha tudo pra dar... Expectativa, realidade. Mas foi muito bom, porque a gente conheceu outras pessoas... Né, outros contatos, uns clientes que eram da outra loja vieram com a gente. E ali, gente, eu tive que me virar, sabe? A gente, no centro comercial também a gente ficava dividido, porque eu ficava no quiosque, os meninos ficavam na outra loja. Então era uma correria, às vezes eu ficava sem conseguir fazer xixi, sabe? Às vezes eu tinha que almoçar ali, porque tava correndo lá e eles não podiam sair. Ou eles estavam me sacaneando mesmo, não queriam sair pra eu ir lá me dar uma mãozinha pra fazer um xixizinho. Aí era um pouco complicado. Mas, no geral, foi uma experiência, assim, maravilhosa, gente. O que mais me deixa feliz é da quantidade de pessoas que a gente conseguiu ajudar. Quantas empresas a gente começou, sabe? Quantas famílias a gente conheceu. Tem um cliente minha, cara, da época da camiseteria, no meu Facebook até hoje. E que na época tinha 2 menininhos bebê. Hoje em dia já tem 2 garotões e outro bebê, sabe? Cara, isso é muito lindo, muito lindo. A gente fazia caneca de Natal, presentinho de escola, lembrancinha. Assim, foi uma época maravilhosa, maravilhosa. E eu lembro que uma vez...
O trabalho estava muito estressante, acho que foi uma das épocas que eu fiquei mais estressada na minha vida, porque eu peguei muita responsabilidade. Como eu falei, eu não posso dizer que eu era uma funcionária excelente, muitas vezes eu era meio mosca morta, entendeu? Mas era também o excesso de informação na minha cabeça, porque eu sempre quis saber mais. Então, eu sempre estava estudando, sempre estava... O tempo que eu não estava lá, eu estava estudando sobre as coisas de lá. Ou eu tava em casa ajudando a minha mãe com a empresa, né? Com a confeitaria. Então, cansei de chegar do trabalho e ter que ajudar minha mãe. Então, aí era até de madrugada, fazendo doce, fazendo bolo, fazendo salgado, empanando, nananana. Porque minha mãe também trabalhava no mercado, então era o tempo que ela tinha, era o tempo que eu tinha. E assim, cara, era 2 empregos full time e era muito difícil. Então, eu não tava 100% focada no meu trabalho, mas sempre buscando melhorar, aprender mais e pra mim chegou uma época que era questão de honra, sabe? Era tipo assim, eu vou fazer isso aqui porque eu prometi pra ela que eu ia fazer, sabe? Eu prometi a Selma que ia dar certo. Eu prometi a ela que eu ia estar com ela, que eu ia ficar com ela até o final, e eu estive com ela até o final, entende? E nessa época que eu tava mais estressada, eu lembro que eu tive uma consulta espiritual e eu falei assim, cara, mas eu vou viver isso pra sempre, sabe? Eu vou trabalhar lá pra sempre. E aí, eu tava lembrando isso esses dias. Aí me disseram assim, aprenda a perceber as pessoas, a entender as pessoas. Isso eu ainda trabalhava no centro comercial. Porque às vezes você vai fazer um networking, você vai conhecer outras pessoas que vão te levar a outros caminhos que pode ser a sua profissão. E assim aconteceu. Isso eu trabalhava no centro comercial. Quando a gente se mudou de loja no começo de 2018, a gente recebeu a visita de uma gerente do Instituto Embeleze na época. E ela foi fazer camisas com a gente, fazer bordado. E nisso que ela foi lá fazer os bordados, certo dia eu conheci, né, no caso a diretora do Instituto Embeleze, uma mulher de 0,5 metro, loiríssima, mega ré, vestidinho. E a gente começou a conversar aleatoriamente lá na camiseteria. Nessa época aí já éramos só eu e Selma, então você pensa, era nós duas pra tudo. Era nós duas pra bordar, pra estampar, pra limpar, pra vender, pra tudo, literalmente tudo. E já não era assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, chegou um tempo, como eu disse, muito que eu fiquei, que eu aguentei, a loucura, a zoada, foi porque eu prometi pra ela que eu ficaria lá, sabe? Eu não sei ter 2 palavras, então no dia que eu olhei dentro dos olhos dela e falei, vamos, que a gente vai fazer dar certo, a gente fez dar certo até o último minuto. E se dependesse apenas das nossas forças, estaria até hoje, a gente estaria lá até hoje. Mas assim, foram forças externas, foram coisas que tinham que acontecer, mas eu tenho minha consciência limpa de que eu fiz o meu melhor, sabe? Até, gente, sabe o que é você tá com uma loja toda desmontada e ter gente batendo na porta pra estampar? Era isso. A gente com tudo desmontado, contando estoque, com tudo sacado e cliente batendo na porta, sabe? Perguntando, cara, por que vocês estão fazendo isso? Mas a gente não tinha escolha. E acho que foi em maio mesmo, maio de 2018. Chega a Luciana Sampaio, né? E a Luciana, ela chegou lá e a gente conversando e tal, e daquele jeitinho dela que só quem conhece sabe, ela olhou pra minha cara e falou assim, que a gente falou assim, ó, a gente vai conseguir fazer essas camisas e tal, mas depois não vai dar porque a gente vai fechar. E eu sentada no computador, aí ela olhou assim pra minha cara e falou assim, mas quando você sair daqui, você vai fazer o quê? Assim, sair daqui, você vai fazer o quê? Aí eu falei, não sei, sair daqui eu vou pra rua, daqui eu não tenho pra onde ir, sabe? Isso aqui é tudo que eu sei fazer. E tudo que eu sabia fazer era estar ali. Era o que eu respirava, era camiseteria, era tipo de tecido, eram ideias, né? Como que a gente vai melhorar isso? Que tipo de coisa mais a gente pode vender? E ela perguntou, você vai fazer o quê quando você sair daqui? Você vai fechar, você vai pra onde? Eu falei assim, eu lembro exatamente. Eu falei assim, vou pra rua, não tem pra onde ir. Aí ela saiu, deu uma volta, conversou com a gerente lá, na época era Cris. Aí ela voltou, olhou pra minha cara e falou, quarta-feira então você vai... Olha assim,
Você quer trabalhar lá? Quarta-feira você vai pra uma entrevista de emprego pra trabalhar lá na ouvidoria. Aí eu, tá, mas é fazendo o quê? Porque, gente, eu não sabia fazer mais nada a não ser vender camisa. Que enquanto eu tava naquilo, eu me dediquei 100% pra aquilo. Aí eu falei pra ela, tá, quarta-feira você vai lá pra entrevista, fulano de tal vai te entrevistar, você vai lá e se você for bem, você entra na ouvidoria. Assim eu fui, e assim começou a minha vida no Instituto Embeleze. Eu fui trabalhar na ouvidoria, isso era em maio. Aí quando foi final de julho, eu lembro que no dia 31 de julho, saindo do instituto... Ai, para com isso. Para com isso, Selma, eu vou chorar. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje é porque depois vai ficar... Salmo, vocês não vão ver, que a Selma escreveu. Até onde a loja foi, com toda certeza, foi 100% dedicação total sua. Parceira demais. Então, hoje mesmo, nesse mesmo dia, eu tava olhando, né, as fotos e tal. E assim, gente, que saudade, sabe? Que saudade. Quando eu saí da camiseteria, minha mãe queria montar uma estamparia pra mim. Então ela falou, olha, a gente dá um jeito, compra uma máquina, compra um computador, mas... computador não, uma impressora. Mas assim, uma das melhores coisas que eu aprendi, né, com a Selma é a questão da organização no geral. A organização financeira, a organização do trabalho, o cálculo dos gastos. E a amiga, que a gente mais fez foi chorar. A gente já chorou muito. Que chegou, como eu tô falando pra vocês, a partir do momento que eu selei esse compromisso, é tipo pacto de sangue, sabe? Então eu falei assim, cara, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu só saio daqui se esse barco afundar. E eu fiz de tudo, gente, assim, eu fiz o que eu podia, o que eu não podia. A gente tinha almoço, né, todo dia a gente ganhava o dinheiro do almoço, da passagem, que inclusive eu nunca vi uma empresa assim com tanta preocupação, né? Digamos assim, a gente não tinha carteira assinada, mas eram os planos e todos os dias a gente tinha R$14 de almoço, que pra época era muito dinheiro. A gente tinha a nossa passagem certinho, então eu via às vezes, sabe, a pessoa, no caso a Selma, quando você tira do teu corpo para dar pro próximo, e ela, quanto empresa, quanto empregadora, várias vezes tirou do dela para dar pra gente, sabe? Ela não tinha salário, gente. Selma não tinha salário. Ela trabalhava para pagar a gente e pagar o aluguel para ter onde morar, basicamente, e ter o que comer. Então, assim, quando você tem essa noção, e é uma outra coisa que ela me ensinou, né? Sobre você pensar como peão e você pensar como empresa. Então, ali eu aprendi o que é realmente vestir a camisa da empresa. Ali eu aprendi que é tipo assim, isso aqui depende da gente. Se a gente não fizer, ninguém vai fazer, não vai acontecer. Então, por isso que eu me dediquei tanto quando eu tive, como tô falando, eu não fui a melhor funcionária do mundo. Eu realmente, gente, eu reclamava muito, batia muito pé. Às vezes era uma mosca morta, mas eu tava tentando, sabe? Eu lembro que uma vez o Léo falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, acho que eu tinha 19. Eu falei, eu tenho 19 anos, tô começando aqui agora. Então ele falou assim, gente, como assim, com 19 anos você nunca trabalhou? Gente, mas eu já trabalhava antes, só que agora eu tô trabalhando a primeira vez, assim, pra uma empresa, mas eu trabalhava antes, sabe? Não tem como, não sei o que, e, tipo, na cabeça dele eu não ia durar muito tempo ali, porque eu nunca tinha trabalhado fora, porque, sei lá por quê, mas quem fechou a empresa? Eu, né? Então é sobre isso e tá tudo bem. E aí conheci Luciana Sampaio, fui pra entrevista, ela me chamou pra entrevista, também foi essa mesma coisa de tipo sexta-feira, e aí você espera tal dia e ninguém me respondia nada, eu fiquei nervosa, entrei em contato, comecei a trabalhar lá. E assim, gente, eu vou falar pra vocês que foi fácil, não foi. Conheci muita gente também boa na Embeleze. Eu tive uma coisa lá que eu queria muito ter, que era o espírito de equipe, sabe? Porque na camiseteria, até que depois, pro final, a gente conseguiu ter isso.
nesses últimos meses a gente conseguiu implementar esse espírito de equipe que por muito tempo a gente não teve. E na Embeleze tinha isso, tinha esse espírito de equipe, tinha isso de, é aniversário de fulano, vamos todo mundo juntar um pouquinho e fazer um bolinho? Eu não sei o que, vamos todo mundo fazer, sabe? Tinha essa coisa. E logo no meu primeiro dia, no meu primeiro, sei lá, acho que não sei se foi final de semana, tinha alguma coisa da meta do pessoal do comercial e a Luciana fez um almoço. E eu lembro que a gente sentou na calçada do instituto e a gente almoçou. Eu conheci muita gente boa lá também, muita gente boa. Só que quando foi, como eu tava contando, né, em julho, assim, lá pro dia 31 de julho, eu simplesmente desci. Eu trabalhei lá em 2 turnos, né? Comecei trabalhando, acho que de 8h30 às 6, sei lá, não lembro. E depois eu fui trabalhar de 10 às 8, era uma coisa assim. Então eu pegava os 3 turnos porque eu era da ouvidoria, ou seja, as pessoas vinham até mim para fazer reclamação, qualquer coisa assim, e também para falar sobre coisa financeira. Às vezes a pessoa estava devendo, às vezes a pessoa tinha que acertar parcela, então eu tinha que ligar para poder acertar parcela, eu tinha que, enfim, essas coisas, né, cobrança. E aí, lá tinha esse espírito de equipe, tinha essa coisa legal, tal. E aí, em julho, no dia 31 de julho, eu lembro que eu desci as escadas 8 e pouca. Desci. Quando eu pisei lá embaixo, perto da porta, eu falei pra alguém que tava comigo. Eu falei assim, eu tô sentindo que eu vou ficar doente. Aí a pessoa falou assim, que isso, não sei o que. Eu falei, tem alguma coisa errada, porque eu já vinha de uma gripe, tipo, horrível. Gente, no dia 1º de agosto, acordei basicamente sem conseguir acordar, eu não conseguia rir, sabe? Eu não conseguia rir, porque isso aqui tudo doía. O meu rosto todo ficou paralisado e eu, tipo, apavorada, né? Liguei e falei, gente, não tem como trabalhar e tal. E aí minha avó foi lá pra casa, me medicou e nada passava, uma dor horrível. Resumo da ópera, minha mãe me levou pro hospital, descobriu que eu tava com uma crise muito grande de sinusite, que tava se desenvolvendo com a pneumonia, e aí eu tive que ficar internada. Começo de agosto, eu fiquei internada do dia 1º, se eu não me engano, até o dia 5. E voltei a trabalhar logo depois. Não sei se foi no dia 6 ou no dia 7. Eu fiquei um tempinho e voltei a trabalhar. Eu sei que no dia 17 de agosto de 2018, eu assinei minha carta de demissão. Né? Porque eu assinei minha carta de demissão. Como eu disse, eu trabalhava na ouvidoria, só que era um serviço que não dependia só de mim, sabe? Eu dependia de um bom serviço do pessoal do marketing, eu dependia do bom serviço da recepção, eu dependia do bom serviço do gerente da época, eu dependia que todo mundo tivesse um serviço impecável para que o meu trabalho saísse impecável. E não era o que estava acontecendo. Então tinha muitos conflitos dentro da equipe de várias maneiras, vários furos de várias formas. E eu simplesmente não conseguia lidar com aquilo. E aí, certo dia, eu tive uma cobrança, assim, que eu achei um absurdo, sabe? Tipo, pô, tá faltando tanto no sistema. Eu falei, tá, e quer que eu faça o quê? Infelizmente. Porque eu acho que você não tá fazendo o seu trabalho direito, não sei o quê, porque eu não te vejo com uma planilha, que eu não te vejo... Porque, gente, eu sempre fui muito prática. Então, eu sempre fui... Como eu tô dizendo, eu estudava muitas coisas, então eu guardava na minha cabeça, ó, amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Então vocês nunca vão ver a Maria Eduarda com planner, com caderninho, que anota cada passo, que faz não sei o quê. Eu não sou essa pessoa. E aí eu recebi essa cobrança, tipo, você tinha que fazer assim. Gente, eu lembro que eu saí no meu almoço, nesse mesmo dia, eu liguei pra Selma, falei, olha, eu tô pensando em sair daqui, pra mim não tá dando. Aí a Selma falou assim, tá, peraí que eu vou resolver. Aí fez uma ligação pra amiga dela e falou, se você quiser se demitir, se demite, porque você já tem emprego em uma confecção. Beleza, naquele mesmo dia eu falei, como é que eu faço pra me mandar embora? Aí a gerente falou assim, tá maluca, minha filha, não sei o que, não. Eu falei assim, não, como é que eu faço pra mandar embora? Pra mim não dá. Não faz isso. Aí todo mundo, não faz isso, não sei o que. Eu falei, gente, não tem mais escolha. Como eu faço para me mandar embora? Tá bom, então você escreve uma carta. Eu, Maria Eduarda, assim, assado, estou pedindo demissão. Você não vai receber nada. Receber o quê? Gente, eu tinha acabado de assinar minha carteira. Eu tinha passado a experiência. Eu tinha acabado. A minha carteira de trabalho tem 2 assinaturas. E as 2 são o Instituto Embeleze Bangu. Na verdade, 4. De entrada e demissão, entrada e demissão. É isso.
E aí eu assinei, fiz a carta e ficou todo mundo assim, eu vou rasgar. Eu falei, rasgar o quê? Vai botar na mesa da Luciana Sampaio que eu vou embora desse lugar. Pronto. Só que eu fui embora assim. Fiz a carta, eu me lembro como se fosse ontem. Eu desci as escadas do instituto assim, let it go, não preciso mais aguentar vocês. Tchau, tipo, sabe, novela? Pra mim é um prazer que vocês não gostem de mim, porque eu estou indo embora. Fui trabalhar na confecção. Tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Gente, eu ralava que nem uma condenada. Deixa eu ver que horas são, senão vai ficar muito longa essa live, depois ninguém vai assistir. Trabalhava que nem uma condenada, né, pra resumir a ópera. A última isso foi em agosto, eu fui trabalhar lá. Quando foi agosto, setembro, por aí. Em dezembro, gente... Em dezembro, eu trabalhei 24 horas. Eu fiquei lá do dia 22 pro dia 23 de dezembro. A minha mãe surtava, porque chegou uma época que eu não tava recebendo direito. Eu não tinha meu salário inteiro, tinha meu salário todo picotado. Mal tinha o dinheiro do almoço da passagem. E assim, quando eu comecei a trabalhar lá, eu peguei o que seria da minha passagem? Eu teria que pegar um ônibus da minha casa pra Bangu e de Bangu pra lá. E pra diminuir o valor da passagem, eu falei assim, não, pego um ônibus só e ando. Só que, gente, é tipo assim, eu tinha que soltar no UPA de Realengo, atravessar o viaduto, atravessar o Guanabara, andar mais um pouquinho e chegar lá na Rua Paranaguá. Como eu me lembro até hoje, Rua Paranaguá. Cheguei lá, comecei a trabalhar. E assim, era outro perrengue, porque pra chegar lá de manhã, lugar completamente vazio, graças a Deus nunca me aconteceu nada. Uma vez eu fiz um jogo também de Búzios que falou assim, você anda tão rápido que nem as entidades nem os assaltantes conseguem te acompanhar, minha filha, porque não tem como, porque o medo, gente, ó, não passava nada, uma linha, uma agulha, literalmente, porque eu comecei a trabalhar lá com bordado. Então lá que eu só estampava, filha, eu comecei a bordar. Gente, que terror. Assim, a pior profissão da minha vida, uma coisa que eu nunca mais quero fazer é bordar. Eu posso cuspir pro alto, cair na minha testa, gente, mas por favor, eu nunca mais quero bordar. Eu não tinha domínio nenhum da máquina. Eu comecei a estudar sobre, e aí eu comecei a aprender, mas eu ficava com meus dedos todo machucado, porque eu me furava toda nas agulhas da máquina, me machucava muito, chorava muito. Eu assisto meus vídeos da época, de 2018, eu tomava, gente, jarras de café todos os dias pra conseguir me manter, né, tranquila. Eu tinha vício em café. De noite, às vezes saía de lá 8h30, 9 horas da noite, atravessava o viaduto, ficava lá naquele ponto, gente, é chamariz de assalto, e eu ficava lá todo dia pra conseguir pegar meu ônibus. Às vezes vinha lotado, eu ia assim, ó, dentro do ônibus, eu dava pra ter certeza que eu ia chegar em casa e só sair do ponto. Então, cara, era desesperador, até que eu fiquei essas 24 horas lá. Inclusive foi a última vez que eu recebi, né, e até hoje não recebi o resto do meu salário. E trabalhei muito. Outro lugar também que eu dei meu sangue. Mas acontece. Saí de lá, voltei a vender doce. Vende doce. Até o mês de 2019, assim, até setembro, até o fim de 2019 eu fiquei vendendo doce. Só que chega fim de ano, gente, o movimento cai, né? Não é uma coisa assim que dá grandes movimentos. E aí eu entrei em desespero. Comecei a ter crise de ansiedade, crise de depressão, tudo por conta da falta de dinheiro, que eu tinha que pagar minhas contas, que nunca foram muitas, porque eu sempre tive medo de fazer muitas contas e não ter como pagar. Mas comecei. E nisso que eu comecei, eu pedi a Luciana Sampaio, né? Mandei mensagem, falei, olha, se tiver souber alguém que queira vendedora, recepcionista, você me avisa, por favor, porque você sabe que eu já trabalhei com isso. E eu preciso muito trabalhar, pra mim não tem como, eu preciso trabalhar. E 2019 foi o ano também que nós compramos a nossa casa, então eu tava assim, mais em desespero ainda, porque eu vi a casa toda parada. Na verdade, nem toda parada, porque eu vendi, foi muito picolé. Nesse meio tempo aí, gente, eu vendi doce, vendi picolé, só não vendi a alma porque não tinha como pra conseguir fazer a obra aqui da casa, porque o Zezinho pagava mensalidade e eu pagava a obra, e assim a gente ia. Um dava um pouquinho aqui, dava um pouquinho ali, ia pagando o pedreiro, ia fazendo as coisas, e assim a gente foi. Até que no dia 21 de outubro de 2019, minto, nem foi no dia 21, foi no dia 19, porque aí no dia 22, terça-feira, era aniversário da Milena e eu não pude ir pro rodízio porque iria trabalhar, e eu comecei a trabalhar de 1 às 10 no Instituto Embeleze. E aí no sábado 19 eu fui chamada pra fazer um teste com o Paulo e Helena,
que depois viria a ser a minha zoiudinha favorita, pra trabalhar na recepção. E aí o resto eu conto em outra live, porque aí vai ficar essa aqui gigante. E aí entra a história de como eu comecei a trabalhar, né? Como eu entrei nesse mundo da área da beleza. Então foi isso, gente. Minha história é muito grande, né? Tem muita coisa pra contar. Já foi 44 minutos aqui falando direto. E eu vou parar agora. Agradeço muito a quem assistiu e quem virá a assistir gravado também. Thank you so much, tá? A gente volta. Talvez na próxima segunda. Eu vou falando com vocês nos stories quando que vocês vão querer na próxima, tá? Deixa eu ver como é que eu saio daqui, gente, que eu nunca lembro. Um beijo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Eu tenho que lembrar de salvar isso aqui e botar no YouTube. Acabou já? Calma. Ele quer, gente, ele quer dar minha janta.